Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da nossa lição de número 9, com o tema Promessas para Pais e Filhos. Nosso texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A verdade prática nos fala que entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Nossa leitura em classe está no Salmo 127, versículos 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Vejamos ainda Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e assim você estará nos ajudando a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário nos fala que nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. O primeiro tópico nos fala do relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro item, pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O Salmo diz ainda que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis, são importantes para a sociedade. Por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. A flecha, ela traz o símbolo de algo que é ao mesmo tempo uma arma ofensiva e defensiva. Filhos servem tanto para atacar quanto para defender os seus pais que os criaram. Então, ao se comparar como sendo flechas na mão do valente, ou seja, do guerreiro, eles mostram que o mundo que vivemos é um mundo em guerra. O pecado colocou as pessoas em guerra umas contra as outras. E uma das armas nesta guerra, sem dúvida, são os filhos que temos. Por isso que na antiguidade, e até, por que não dizer ainda hoje, os casais, as famílias que não têm filhos, elas são vistas como inferiores diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão, uma recompensa para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. O segundo item nos fala de um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor para os seus pais, conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam longo tempo sobre a terra. Ou seja, o mandamento de honrar pai e mãe
ele traz uma dupla bênção, uma vida longa e próspera. Quando fala para que te vá bem, significa o quê? Uma vida próspera. Não adianta termos uma vida longa e miserável, nem uma vida curta, porém próspera. O ideal é uma vida longa e próspera. Próspera no sentido de que nossas realizações sejam coroadas de êxito. Então esta bênção vem para os filhos que honram seus pais. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, a bênção para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. O terceiro item nos fala dos mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. Então veja que a Bíblia ela traz mandamentos tanto para os pais quanto para os filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. Vejam o versículo do Salmo 128, versículos 3 e 4. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desviem. O segundo tópico nos fala sobre o cuidado dos pais com os filhos. Primeiro, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma das maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos, estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar, e este a extensão da igreja local. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esse também possa ser o sentimento dos nossos filhos quando alguém os convida para vir à igreja, que eles possam se alegrar de estar na casa de Deus, estar no templo, orando, jejuando, louvando a Deus. Assim, os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. O segundo item nos fala das prioridades na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham um devido cuidado e atenção com sua família. Se olharmos num sentido mais amplo, nós veremos que todos somos obreiros. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Em primeiro lugar, o cônjuge, o marido, a esposa. Em segundo lugar, os filhos. E em terceiro, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente, temos uma igreja bem assistida. Infelizmente, muitos invertem essa ordem e colocam a igreja em primeiro lugar e só depois a família. E isso leva a problemas muito sérios. Terceiro item, disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada, baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos.
Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro lado deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Quantas pessoas que chegam à idade adulta com traumas, complexos, decorrentes de uma disciplina mal dosada, ou rigorosa demais, ou frouxa demais. Aplicar a disciplina nos filhos no ponto certo é uma tarefa muito difícil, mas não é impossível. E com a sabedoria que Deus está disposto a nos conceder, nós podemos vencer esse desafio. Oremos para que Deus nos dê sabedoria e força para aplicarmos a disciplina nos nossos filhos na medida correta. Terceiro tópico da nossa lição: bênçãos, pais e filhos. Primeiro item: bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel é dito: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, ele fala que a promessa, se referindo à promessa do derramamento do Espírito Santo, diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medida, para que nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina mediante o Espírito para nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Poderíamos resumir este tópico com a seguinte frase: o Pentecoste é para todos. O segundo item: família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente que nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas, estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Hoje, pela necessidade de trabalho, estudo, os filhos passam cada vez menos tempo em casa, passam cada vez menos tempo com os seus pais. Os tempos trabalhosos que vivemos colocam nossos filhos mais tempo com seus professores, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de escola, do que com os pais. Mas a família é o lugar onde Deus quer abençoar os nossos filhos, as nossas futuras gerações. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promover a oração, o louvor, a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família, os nossos filhos tenham a liberdade de expressar suas lutas e dificuldades, para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. A nossa família deve ser o lugar onde os nossos filhos sejam abençoados. O terceiro item nos fala dos pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. O lar deve ser aquele refúgio que os filhos sempre possam contar nas suas dificuldades. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Vivemos tempos difíceis, tenebrosos, em que a maldade e o pecado em todas as suas formas, a violência e o crime, procuram tirar de nós os filhos que Deus nos concedeu. Lutemos, vigiemos e oremos para que a coroa, a bênção que Deus nos deu, a herança que Deus nos deu, não seja perdida. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressar suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida dos nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Concluímos a nossa lição
dizendo que a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com nossos filhos. É verdade que não é fácil formar nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Aqui está, portanto, o resumo da nossa lição de número 9 da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição de adultos, neste quarto trimestre de 2024. Na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo